Bom, pessoal, boa noite a todos e todas. Meu nome é Tiago Henrique dos Santos Silva, sou médico diarista da UTI cirúrgica do Instituto Central do HCFM-USP. E hoje, para a nossa reunião clínica, nós vamos ter o professor João Manuel de Silva Júnior. João Manuel é anestesiologista intensivista, coordenador médico da UTI do Instituto Câncer do Estado de São Paulo, diretor do Serviço de Anestesia do Hospital Servidores do Estado de São Paulo, intensivista do Hospital Albert Einstein. E João vai falar com a gente sobre monitorização hemodinâmica. João, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Essa aula vai ficar gravada para o nosso canal do YouTube. E vamos lá, João. Boa aula. Bom, tá certo. Então, Tiago, obrigado aí pelo convite também. Para mim aí é uma grande oportunidade de falar desse assunto, uma honra aí a gente está podendo contribuir com vocês e a ideia é a gente tentar, obviamente, trocar umas ideias também, caso vocês se apresentem em algum momento de discussão, tá? Então, sintam-se à vontade para isso. A ideia é falar de monitorização hemodinâmica em pacientes críticos, né? Pacientes de terapia intensiva. Obviamente, isso é um mundo, né? de aula. Eu até, como o pessoal falou, falei, mas falar o que de hemodinâmica, né? Porque tem tanta coisa. E eu vou até compartilhar aqui, em primeiro lugar, para vocês a tela. Só preciso, acho que o Tiago... Eu te coloquei como host aí já, vê se você consegue. Agora vai. Pronto. Bom, eu vou deixar aqui no modo apresentação. Acho que já está compartilhado aí. Tá certo, Tiago? Tudo certo? Tá certíssimo. Show de bola. Então tá bom. Então, assim, é bastante coisa que a gente tem para falar de monitorização hemodinâmica, viu, pessoal? Assim, se a gente for entrar em todos os detalhes, talvez eu não terminasse durante aí uns 2, 3 dias. Inclusive, existem cursos, né? Eu mesmo faço um curso que é de 2 dias só de monitorização hemodinâmica. Então, a gente vai tentar abordar alguns aspectos principais relacionados com o assunto em pacientes de terapia intensiva. Primeiro ponto que eu queria falar para vocês é o seguinte, só para a gente ter uma ideia, existem 230 mil voos diários, né? É mais ou menos essa malha aí que a gente encontra e você vê que é uma bagunça total. E como é que é feito isso de forma organizada e a gente não tem diversos acidentes? Porque todo momento tem uma monitorização, né, em cima desses voos, né, diretos, e por conta disso é conseguido alinhar direitinho, casar direitinho um voo com outro e a coisa sair tudo conforme o esperado, né? E é isso que a gente pensa quando vai falar de monitorização hemodinâmica. Existe um circuito muito grande, né, que o organismo compõe e, obviamente, para a gente saber como é que comanda isso, principalmente no paciente de terapia intensiva, o paciente que está mais doente, você vai precisar monitorizar ele de alguma forma. Não tem jeito da gente comandar isso se não for com monitorização. Então, a gente tem diversos tipos de problemas que são enfrentados, e quando eu falo de hemodinâmica, esses problemas estão relacionados com um quadro de choque que o paciente está apresentando, né? Esse choque ele pode desenvolver diversos sinais específicos, e, para isso, a gente tem algumas ferramentas que vão ajudar nesse processo, né? Só para vocês terem uma ideia, né, um estudo que saiu da New England, com 1.600 pacientes que apresentavam choque, o maior percentual que a gente tem de choque em terapia intensiva é o choque distributivo, principalmente pelo quadro de sepsis, né? E as duas segundas situações é a hipovolemia e o cardiogênico. E, obviamente, cada uma delas tem uma peculiaridade específica. O diagnóstico nem sempre é tão rápido assim, e a monitorização ela ajuda exatamente nessa questão, tanto no diagnóstico como na forma da gente poder tratar adequadamente esses pacientes. Então, toda vez que a gente pensa em monitorização, existem alguns passos iniciais que são importantíssimos, né, para a gente começar a escolher, né, a ferramenta adequada, ver qual que é o paciente certo, né, esse é um primeiro ponto, né. Segundo, qual terapia que a gente vai empregar depois disso e qual é a hora, o momento exato que tudo isso em conjunto, a partir do momento que a gente analisa, vai ser empregado e vai dar resultados positivos, né? Para isso, né, pessoal, a gente precisa
saber um pouquinho a respeito da própria fisiologia. A fisiologia da hemodinâmica ela é bastante rica, e uma das questões que eu acho que é o papel-chave em todo médico de terapia intensiva é saber a respeito da história da oferta e do consumo de oxigênio. Eu acho que tudo que movimenta os pacientes dentro da UTI está relacionado com oferta e consumo de oxigênio. Você vai avaliar qualquer coisa, você de cara já tem que começar a pensar, mas espera aí, será que a oferta está adequada? Será que o paciente está consumindo muito, está consumindo pouco? Como é que eu vou fazer para atuar nesses quesitos? E quando eu penso em oferta, eu vou pensar na hemoglobina do paciente, como é que ela está, né? No débito cardíaco do paciente e na oxigenação. São pontos importantes. Esses pontos é justamente o que a gente pode atuar, né, como modos, né, de terapêutica para melhorar a oferta de oxigênio para os tecidos. Esses são pontos cruciais que vão auxiliar a gente no tratamento adequado para os pacientes, né? E um deles que a gente tem como monitorização chave é justamente o débito cardíaco, que dificilmente a gente consegue avaliar do ponto de vista clínico o débito cardíaco do paciente. Você pode até falar, o paciente está com um sinal de hipoperfusão, tudo, mas eu não sei quanto que está o débito cardíaco dele se eu não avaliar isso, ou que seja com ecocardiograma ou com algum aparelho de monitorização hemodinâmica específica, né? Além disso, existem outros tipos de variáveis também que são necessários a algum tipo de monitorização, né? Tanto a pré-carga, a pós-carga e a contratilidade, você vai precisar monitorizar isso o tempo inteiro, justamente para você adequar o seu débito cardíaco, né, dos pacientes, né? E casado com essas situações, a oxigenação e a hemoglobina do paciente. Isso tudo vai ocasionar aí a maior oferta de oxigênio, no caso, se você estiver precisando, dependendo do consumo, da demanda que esse paciente está necessitando naquele exato momento, né? Se você falar para mim, olha, João, é possível fazer tudo isso sem nenhum tipo de equipamento tecnológico mais apurado? Até é possível. Se a gente for pensar, por exemplo, em pré-carga, né? Se eu tiver uma monitorização de uma PVC, eu estou monitorizando, de certa forma, a pré-carga. Se eu pensar em pós-carga, se eu tiver uma PAM no meu paciente, eu estou monitorizando a pós-carga, né, em determinado momento. E a contratilidade, como é que eu faço? Eu posso avaliar, por exemplo, uma saturação venosa, um gap de CO2. É possível também monitorizar como é que está essa contratilidade. Obviamente que você tem que se basear em outros parâmetros também, mas não necessariamente com uma metodologia muito apurada para isso. Se você tiver um monitor de débito cardíaco ou algum outro tipo de monitor específico, é óbvio que você vai estar com uma ferramenta mais segura, tá? Bom, outro passo, né, que a gente tem que pensar, né, que acho que tem alguém com o microfone ligado e está reverberando aqui. Bom, outro passo que a gente tem que avaliar nos nossos pacientes especificamente, né, que eu tinha falado, é a história de como é que vai estar a perfusão ou a necessidade de oxigenação para cada órgão específico, né? Então, a distribuição de débito cardíaco, ela é realizada conforme as necessidades de cada órgão, né? E só para a gente ter uma ideia, eu gosto bastante de mostrar isso aqui, porque os órgãos, alguns deles, né, você traz uma oferta de oxigênio, eles consomem pouco e outros consomem demais. Se a gente pegar o coração, a distribuição do débito cardíaco do coração é baixa pelo consumo de oxigênio que ele é gerado. Então, qualquer alteração hemodinâmica nesse órgão vai ocasionar uma lesão imediata. A mesma coisa a gente pode falar do cérebro, por exemplo, né? Ou mesmo do trato gastrointestinal. Agora, olha o rim, olha que interessante, que muitas vezes, quando a gente está falando de monitorização, avaliação se a perfusão está adequada, tem muitas pessoas que se baseiam pela oligúria, né? Esse paciente está evoluindo com disfunção renal. Falam, não, se esse paciente está urinando direito é porque provavelmente ele está já com uma situação ruim. Mas o rim aguenta bastante pancada, porque o débito cardíaco, o sangue, é óbvio, né? Porque é um lugar onde vai filtrar todo o nosso sangue, ele é alto, mas o consumo de oxigênio renal é muito baixo. Então, é um órgão que vai demorar um certo tempo para acabar e ocasionar algum problema, né?
ao contrário do coração, do cérebro e o próprio trato gastrointestinal. E essa questão do trato gastrointestinal é interessante por um outro ponto, um outro aspecto, né? Quando a gente separa aqui os pacientes, né, essa comparação em repouso, exercício e em choque, né, quando o paciente está precisando de uma demanda de oxigênio maior em determinado órgão, o organismo ele tende a desviar o fluxo para esse órgão que é um órgão nobre. Então, o cérebro, né, o coração, o pulmão, eles vão tender a manter essa necessidade de fluxo, e para isso, o fluxo ele é desviado de outros órgãos que não são tão importantes. E o trato gastrointestinal é um deles, né, a região esplâncnica. Por isso que é um dos órgãos que vem a sofrer inicialmente nesse processo. Qual é o problema disso? O problema disso é que é um lugar que você tem diversas bactérias, você aumenta a resposta inflamatória, e muitos autores acreditam que realmente esse trato gastrointestinal seria o motor desse desenvolvimento de piora do choque do paciente. Então, é importante a gente monitorizar esse ponto, porque se o paciente está tendo sofrimento nesse ponto, a resposta inflamatória dele tende a se perpetuar e o paciente ter mais infecção ainda por conta disso. E diante de todos esses aspectos, né, da gente saber da oferta em determinados órgãos e do consumo de determinados órgãos, a gente tem que buscar esse equilíbrio, e a hemodinâmica, a monitorização hemodinâmica, ela tende justamente a buscar esse equilíbrio. E a gente tem algumas formas de fazer esse tipo de avaliação. Uma delas é avaliar justamente o quanto que é o link, né, entre consumo e oferta de oxigênio. Eu acredito que muitos de vocês já viram essa curva aqui diversas vezes, né, onde a gente fala que a oferta de oxigênio ela tem uma relação estreita com o consumo de oxigênio, né? Só que isso até um determinado ponto, mesmo que você estiver tendo uma perda em relação à oferta de oxigênio, o organismo vai manter o consumo, porque ele vai aumentando a extração, né? Ele tende a aumentar a extração. A gente vê aqui, ó, aumento de taxa de extração. E o consumo não cai, o consumo continua estável. Mas até um determinado ponto que a oferta é tão baixa que mesmo você aumentando a extração, você não tem o suficiente para compensar aquela demanda que está sendo gerada por os determinados tecidos. E é a partir desse ponto que a gente chama de DO2 crítico, é onde começa essa curva patológica. No momento que cai a oferta, vai cair o consumo ao mesmo tempo. E isso é legal da gente monitorizar, né, na hemodinâmica. É possível a gente fazer essas monitorizações. Você avaliando lá, lembra da fórmula da oferta? A oferta de oxigênio, você vê o débito cardíaco e o conteúdo arterial. Então, você vai ver como é que estão esses quesitos, e o consumo de oxigênio é justamente o débito cardíaco pela diferença do conteúdo arterial venoso, né? Então, você vai vendo essas questões, aonde é que está o problema, para saber aonde que a gente vai ter que atuar especificamente. Daí é que vem a importância da história da monitorização, né? Então, toda vez que você tem esse desequilíbrio, a tendência é ter uma hipoperfusão tecidual, isquemia, né? Você pode ter uma disfunção da barreira da mucosa, né? Eu falei para vocês da parte intestinal, com aumento de permeabilidade e bactérias que são disseminadas pelo organismo, mais processo inflamatório e a tendência de evoluir com disfunção de múltiplos órgãos e desfecho totalmente desfavorável. Daí o aspecto da gente quebrar esse ciclo antes de ele começar a acontecer, e a importância da monitorização hemodinâmica vem disso aí. Existem algumas questões onde a gente pode atuar, e para a gente saber atuar, a gente vai ter que avaliar aonde está o problema com a monitorização. Então, a fisiopatologia do choque ela envolve hipovolemia, hipotensão, falência cardiovascular, anormalidades regionais, e isso tudo é possível, né, algum grau de monitorização, e obviamente a gente também tem que avaliar como é que está a disfunção celular. É possível a gente avaliar a disfunção celular. É óbvio, né, que uma das questões, né, está relacionado com a injúria cardíaca, e obviamente conforme o paciente vai tendo mais disfunção vascular periférica, né, endotelial, você tem alterações como a trombose, que acabam evitando desse fluxo na microcirculação, e o paciente vai tendo mais disfunção ainda, né? Então, conforme você tem injúria cardíaca, você tem hipoperfusão em algumas regiões, na microcirculação, essa hipoperfusão, né, essa lentificação do sangue, cria tromboses,
e o fluxo acaba reduzindo ainda mais. Por isso que a gente tem, né, em algumas formas de monitorização, especificamente da mucosa, aquele esbranquiçado, né, que a gente não vê o sangue chegando em determinadas regiões, né? Hoje a gente tem como avaliar até isso, né? Até como é que está a mucosa, como é que está a microcirculação, tá? E no choque em si, né, todas as questões que a gente vê relacionado com o choque, especificamente a história da própria monitorização, é onde a gente quer saber o problema, né? Onde que está o problema? Onde que vai estar o problema no choque? Será que é na pós-carga? Será que é na pré-carga? Será que é na contratilidade? E a partir daí, a gente definir, né, qual é o diagnóstico de choque desse paciente para saber o que a gente vai ter que atuar, né? Você vai ter que dar volume, você vai ter que dar um inotrópico, se o problema dele é distributivo ou mesmo se o problema dele é um quadro inflamatório exacerbado, né? Então, esses são aspectos que a gente vai ter que avaliar com um pouquinho mais de calma, né? E quando a gente pega os aspectos hemodinâmicos em si, a gente tem diversos perfis para cada tipo de choque, né? Vamos pegar aqui algumas variáveis macrohemodinâmicas, né? Quando eu falo macrohemodinâmicas, eu estou falando lá das pressões de enchimento, do índice cardíaco, da resistência vascular. E na hipovolemia, por exemplo, as pressões de enchimento seria o quê? A PVC, a pressão ocluída da artéria pulmonar, elas vão estar baixas, né? Porque a pré-carga está baixa. E a consequência disso é você ter um débito cardíaco mais baixo, o índice cardíaco vai estar mais baixo. Para o organismo tentar compensar, ele vai fazer vasoconstrição, e aí você tem uma resistência vascular aumentada. Esse é o perfil hemodinâmico clássico. No cardiogênico, na maioria das vezes que a gente vai ver, é o índice cardíaco baixo. Mas diferente lá da história da hipovolemia, nesse caso as pressões de enchimento vão estar baixas em algum momento. Pode ser pressões de enchimento do lado direito, pode ser pressões de enchimento do lado esquerdo, depende de onde está a falência cardíaca, ou pode ser em ambos, né? O paciente pode ter uma falência cardíaca biventricular. Existe essa possibilidade. O obstrutivo, você tem aumentos de pressões na artéria pulmonar, isso vai influenciar diretamente no lado direito, nas câmaras do lado direito, por isso que você tem aumentos de pressões do lado direito, né? Isso pode acontecer. E o distributivo, a diferença dos outros tipos de choque que tinham débito cardíaco baixo, nesse caso você está hiperdinâmico, você tem um débito cardíaco elevado. É muito importante a gente saber esses perfis, pessoal, porque a partir deles, né, obviamente que você vai ter uma ideia do que você vai fazer com aquele paciente. Então, primeiro ponto, numa hipovolemia, né? O paciente evoluindo com uma hipotensão, taquicardia. Você tem sinais de hipoperfusão. Por exemplo, clinicamente o cara está lá com alteração mental, você vê que ele está oligúrico e você sabe que ele está num choque circulatório. Aí, o problema é identificar qual é o tipo de choque. Óbvio, se ele estiver tendo um sangramento, fica claro para a gente. Mas se ele não estiver tendo um sangramento, se for uma outra questão, aí fica um pouco mais difícil. Você vai precisar lá de uma ecocardiografia, você precisa de alguma monitorização específica para saber claramente aonde está o problema. Mesma coisa no cardiogênico. Você pode ter os mesmos sinais iniciais, hipotensão e taquicardia, o choque é circulatório, ele está tendo sinais clínicos de choque, mas a gente ainda não tem certeza onde está. Então, se você avaliar lá as pressões das câmeras, né, direita ou esquerda, elas estão aumentadas, é um indício que está acontecendo algum problema. Ou mesmo você faz lá o ecocardiograma, ou mesmo você avalia alguns sinais clínicos de choque que pode acontecer. Olha, mais uma questão, né? O distributivo, ele apresenta os mesmos sinais iniciais, características clínicas semelhantes e tem algumas alterações, né? Se você tem uma monitorização específica que seja, por exemplo, em alterações de perfusão, como saturação venosa, lactato, você tem uma ideia mais ou menos do que está acontecendo, né? Mas se você consegue monitorizar justamente o débito cardíaco, você vê que é um débito cardíaco alto, você não tem tantas alterações de pressões de enchimento e você consegue matar a charada aí na questão do choque distributivo, né? O outro paciente que desenvolve muito esse problema é o paciente cirúrgico, né? Ou outro tipo de paciente que apresenta trauma específico, né? Que é um paciente que tem uma extrema agressão, ele desenvolve uma resposta inflamatória e a história dele é um choque distributivo, né? Que a gente acaba vendo.
Então, pessoal, eu já falei diversas coisas para vocês a respeito de um assunto e eu vou apresentar um casozinho aqui só para a gente raciocinar a respeito dessas questões de qual é o tipo de choque, como é que a gente lidaria com isso. Então, um paciente de 49 anos, né, hipertenso, tabagista, diabético, internado há 7 dias para avaliação e tratamento de uma obstrução arterial de membro inferior esquerdo e tinha sido indicado uma revascularização, né? Foi realizado um enxerto enfermoplopítico durante 4 horas de procedimento. O paciente foi para a RPA, começou a apresentar um episódio agudo de desconforto respiratório. Ele fazia uso anteriormente de AS, simvastatina e amlodipina. E aí, ó, esse é o quadro clínico do paciente. O raio-x do paciente no pré-operatório era esse raio-x aqui, ó. O exame físico do paciente, ele estava internado, ele tinha bulhas rítmicas, 2 tempos, sem B3 e sem sopro. Ele tinha uma frequência cardíaca de 108 e uma pressão de 140 por 80. Veias jugulares discretamente túrgidas, uma PVC de 18, que tinha sido monitorizado no intra. Tinha alguns estertores crepitantes pulmonares, uma frequência respiratória de 28. A perfusão dele evidenciava uma lentificação capilar. A temperatura dele, nesse momento, era de 37,7 e ele tinha uma contagem de leucócitos no pré-operatório de 13 mil leucócitos, com uma saturação arterial de 93%, num catéter nasal 2 litros de oxigênio. Nesse momento, o raio-x dele do pós-operatório. Aí, vocês sabendo de todo o quadro, né, que é isso que a gente pega na nossa prática, que hipótese que vocês fariam de diagnóstica? Alguém arriscaria aí dizer alguma coisa? Alguém arriscaria, pessoal? Online é sempre difícil, né? A gente arrancar aí alguém e falar alguma coisa, mas podem escrever no chat aqui, quem está avaliando aqui o caso. Se vocês tiverem alguma dúvida na questão, eu até posso falar para vocês alguma outra questão de dúvida. Mas alguém fala alguma coisa? Não. Vou entregar o jogo. O Paulo escreveu aqui CIRAG, suspeita. Qual? O Paulo, no chat, escreve suspeitou de CIRAG. CIRAD? CIRAG. O que será que ele... CIAG? Não sei se ele suspeitou de respiratória CIRAG. aguda grave. Ah, tá. De Covid? Por Covid, será? Ele está pensando nisso? Operou infectado. Ah, tá. Então, ó, será que ele tem uma infecção pulmonar, então? Chegaram outras, João. Tem outras opções aí, ó. Qual, hein? Insuficiência ventricular direita e TEP. Chegou direita? Também. Insuficiência ventricular direita, outra TEP. Então, vou dar aqui algumas opções. Ó. TEP. Alguém tem alguma outra diferença disso aqui? Ó, alguém já falou, né? Falência cardíaca, já falaram de TEP. O Paulo já falou de cara lá, síndrome da resposta lá aguda e infecção pulmonar aqui, ó. Eu meio que centralizei numa dessas aí. Mas alguém... Só falar um comentário, João. Só um comentário. Fala. RAG é síndrome respiratória aguda grave. A mesma coisa que ARDS ou SARA. Sim, eu entendi. Eu entendi isso aí. É que a gente usa mais SARA, né? Porque agora que esse negócio de Covid está usando essa situação. Mas mas de todas essas questões, né? Alguém bate o martelo em uma? O clínicozão bom aí, por exemplo, o Tiago. Tiagão, você bateria o martelo, você dá o quê para esse paciente, então? O que você faz? O que você faz aí com ele? Você dá o quê? Antibiótico? Seria... eu pensaria em lesão pulmonar aguda aí no pós-operatório. Inflamação, lesão pulmonar aguda secundária ao processo inflamatório. Entuba e deixa ele quieto lá. Ventilação protetora. Dobuta. Alguém faria? Nitroprusiato. Alguém faria? E observação? Porque às vezes... Tem uns anestesistas aí que são dureza, viu, cara? Os caras pegam aí e falam, vamos deixar ele quieto aí, daqui a pouco ele melhora. E o cara não melhora nada. Aí chega pra gente o horrendo. E eu sou anestesista, então posso falar aqui tranquilamente do pessoal aí
O Paulo está te Brincadeira. perguntando se vale a pena pedir um eco, João. Vale a pena. A gente pode até pedir um eco para ele. Mas assim, e se eu não tiver um eco? Pô, tem um hospital que eu trabalho, rapaz, que era difícil pedir um. Agora tem eco tudo quanto é lugar, né? Mas ele pensou em eco por quê? Será, hein? Por que será que o Paulo quis fazer um eco? Porque ele acha que é uma falência cardíaca? Eu queria que só ele explicasse para a gente aqui, porque a gente tem que salvar o paciente, né? Se deixar ele assim, o que a gente vai fazer? O que a gente faz com esse paciente? Como é que a gente vai ter certeza do que esse cara tem? Vamos ver se o Paulo responde ali. O Henrique também se perguntou sobre síndrome de embolia gordurosa. Seria a história do TEP, né? Que eu cursaria mais ou menos parecido. Por que ele perguntou isso? Por que ele pensou em síndrome da embolia? É uma cirurgia vascular, hein? Só retomando aqui o quadro. Mas são possibilidades, né, que podem acontecer. Bom, vamos dar andamento aqui no caso. Já que o pessoal não fala, a gente vai tentar destrinchar aqui. Ó. O paciente foi transferido para a UTI, na UTI ele apresentou uma saturação, queda na saturação, foi entubado e realizado monitorização hemodinâmica. A gente é intensivista raiz aqui, a gente não faz ecocardiograma, a gente passa Swan-Ganz mesmo. Então, passamos um Swan-Ganz no cara aqui. Ó. Você passaria um Swan-Ganz nele, Luiz? Luiz não vai querer passar também, que agora quer ser moderninho. Eu posso sugar em todo mundo, você tá ficando maluco? Mas eu Não, sou velho. o ecocardiograma é uma opção, né? Mas qual é o problema do ecocardiograma, assim, que eu vejo nesses pacientes críticos? Eu acho que é um ponto de discussão, né? Esse paciente ele precisa de uma monitorização contínua, né? E muitas vezes o ecocardiograma, a gente não vai conseguir ficar o tempo inteiro lá fazendo o ecocardiograma do cara. E eu quero ver ele o tempo inteiro, porque eu quero fazer um tratamento e já ver o que vai acontecer na sequência. A não ser que a gente fique do lado lá daquele paciente o tempo inteiro. E muitas vezes o ecocardiograma não permite isso, né? Tem esse ponto. Mas é uma ferramenta que é possível. Pelo menos para fazer o diagnóstico seria possível. Nesse caso específico, esse paciente tinha esses parâmetros hemodinâmicos, né? Obviamente que eu quis aqui ilustrar porque o Swan-Ganz ele dá muito mais informação do ponto de vista teórico para a gente, né? E aí eu queria que vocês matassem a charada aí, o que está acontecendo com esse paciente. Alguém consegue matar essa charada aí? Pensando lá naqueles... Lembra dos sinais que eu falei dos perfis hemodinâmicos? Né? Por isso que eu quis explicar toda aquela história lá, para a gente chegar aqui e conseguir fazer o diagnóstico e tratar esse paciente também. O que esse paciente deve ter, pessoal? O que ele tem? Ele tem uma frequência cardíaca de 110, a pressão era essa, 18 de PVC, né? Pressão da artéria pulmonar 47/26. Pressão ocluída da artéria pulmonar de 25, índice cardíaco de 1,9. Primeiro ponto, ó, eu vi que teve bastante gente que falou de TEP, né? Esse paciente tem TEP? O que vocês acham? Tem TEP? Olha só, olhem, prestem bastante atenção. Eu quero que vocês afirmem isso categoricamente, se ele tem ou não tem TEP, por esses parâmetros aí. A pressão da artéria pulmonar está aumentada? Alguém respondeu aí, Thiago? O Fábio está respondendo aqui. Com esses achados e C perfil C, mais edema agudo de pulmão. Pode ter infartado no POI, choque cardiogênico. É a suspeita do Fábio. O Manuel Alves, choque obstrutivo. Por que choque obstrutivo, Manuel? Queria saber da onde que foi essa história do choque obstrutivo. E aí, no caso, seria o TEP, né? Ele pensaria no TEP. Ele tem TEP. Eu posso afirmar que esse paciente tem TEP? Então, ó, vou só chamar a atenção. A pressão da artéria pulmonar dele não está baixa, não está alta, mas não está tão estourada assim. Está um pouco alta. Só que, pessoal, se lembra aquela história do lado direito e lado esquerdo? Olha a PVC dele, está 18. E olha a pressão ocluída da artéria pulmonar. A pressão ocluída da artéria pulmonar é lado esquerdo. A gente esperava no TEP que isso acontecesse ao contrário, né? Então, o problema dele não é do lado direito. O problema dele é do lado esquerdo do coração. Tá? E choque distributivo. Distributivo. Pode ser?
Pode ser choque distributivo? Ô, João, só sendo justo com o Fábio lá atrás, quando ele, o Paulo, ele falou que poderia ter infartado e virou edema agudo de pulmão. O Paulo que pediu eco, que você falou. Que ele Ah, tá, o suspeitou cara. do eco, pediu eco para ver se podia ter uma hipocinesia e fez o edema de pulmão. Ah, tá certo. Olha aí, ó. Eu trouxe mais uma informação da resistência vascular sistêmica, né? Que é possível a gente calcular também a resistência vascular sistêmica se você tem o fluxo, né? E as pressões do paciente. Mas a resistência está aqui, ó, 3.790. O paciente tem choque distributivo? Se lembra dos perfis lá? O choque distributivo é uma vasoplegia, a resistência está aumentada e na maioria das vezes a gente tem um índice cardíaco alto. Não é isso que a gente está vendo aqui. Você fala, João, mas tem cara com choque séptico com disfunção miocárdica. Tá, tem, né? Mas não é o caso aqui, porque o cara não está vasoplégico, tá? Ele está vasoconstrito. Se eu fosse afirmar aqui dessas questões aqui, né, que esse paciente tem, e o tratamento que eu faria, ó, primeiro ponto, o Fabião matou a pau lá no começo, né? Então, provavelmente esse paciente tem um problema cardíaco. Aonde que é o problema cardíaco dele? No lado esquerdo, né, do coração. O paciente provavelmente deve ter infartado. O Fabião falou isso aí, ó. E dos tratamentos que eu faria para o cara não morrer naquela hora, o que vocês fariam de tratamento aqui agora? Vasodilata e inotrópico. Aí, pessoal, a gente fez exatamente isso. Ó, vasodilatamos e inotrópico para o cara. O cara evoluiu desse jeito. A frequência de 92 é um caso real isso aqui, ó. 12/9, PVC de 12, caiu pressão da artéria pulmonar, pressão incluída foi para 17 e o índice 3,8. O cara teve um infarto, era um triarterial, foi para a hemodinâmica na sequência, salvamos a vida do cara. Qual é o problema, pessoal? Olha só. Por que eu quis apresentar esse caso para vocês? Vocês viram como é que não é fácil a gente fazer um diagnóstico se a gente não monitorizar o paciente, se a gente não fizer uma avaliação do ponto de vista hemodinâmico? Fica muito difícil essas questões, né? E eu até poderia parar minha aula aqui, mas é óbvio que tem muita coisa para a gente discutir a respeito do assunto, né? E assim, eu tenho um paciente que é uma situação crítica, que é o paciente cirúrgico também, às vezes está lá com aquela barriga totalmente aberta, expolia muita coisa. Esse paciente, se a gente não monitorizar ele de alguma forma, as condições elas são dinâmicas o tempo inteiro. Aqui é uma quimioterapia hipertérmica, né? Esse paciente, na hora, ele tem uma descompensação, e para a gente achar o que ele está precisando, se eu não monitorizar ele, eu tenho muitas dificuldades de poder tratar esse paciente adequadamente, tá? Então, esse é um ponto. E, obviamente, casado com essas questões macrohemodinâmicas, eu tenho que avaliar qual que é o perfil de perfusão desse paciente, né? Por quê? Porque esse perfil de perfusão dá uma ideia se a taxa de extração ela está conseguindo ser adequada ou não, né? A gente sabe que o normal é entre 25 e 35, existem essas questões, né, que tem que ser avaliada, e justamente essa taxa de extração ela dá a ideia daquele balanço lá de consumo e de oxigênio dos nossos pacientes, né? Esse que é importante. E a gente consegue extrapolar isso, por exemplo, com uma saturação venosa. Eu gosto bastante dessa figurinha do trenzinho aqui, né? Porque mostra o pulmão seria exatamente lá a gasolina, né? Que vai ofertar o oxigênio. O motor seria o coração do paciente, né? A taxa de extração, cada vagãozinho, e obviamente o que vai ficar, né? A taxa de extração não é a célula, né? Cada vagãozinho, e o que vai ficar lá vai ser o que vai ser extraído, e a saturação venosa, ela dá exatamente a ideia de como é que está a taxa de extração do paciente. Por quê? Porque se extraiu muito, a nossa saturação venosa lá vai estar baixa, né? A taxa de extração está alta, mas a saturação venosa está baixa. Se eu extrair pouco, a nossa saturação venosa está aumentada, porque chegou lá naquele trenzinho lá, ó, não extraiu nada, ficou e eu estou com uma saturação venosa alta. E isso tem a ver com as questões do nosso choque também. Por quê? Quem é que vai extrair muito? Qual tipo de choque extrai muito? O hipovolêmico e o cardiogênico, né? Porque passa devagarzinho, a locomotiva está com problema lá no motor, né?
vai extrair pouco. E se eu tenho hipovolemia, a hemoglobina está baixa, então eu estou com problema lá na gasolina, lá, ó. Então vai passar devagarzinho. E aí a saturação venosa está aumentada. Quando é o choque séptico, por exemplo, a minha locomotiva está todo vapor, está passando muito rápido ali. E aí eu não consigo extrair nada. E a saturação está aumentada. É isso que acaba acontecendo. Aí você fala, João, mas tem um cara que chama Rivers, que já falava lá anteriormente que a gente tinha que se monitorizar pela saturação venosa no paciente com choque séptico. Mas naquelas condições, pessoal, o paciente com choque séptico na fase aguda, como ele vasodilata, ele está numa condição de hipovolemia relativa. Por isso que a gente faz lá os 30 litros, oh meu Deus, 30 ml por quilo, né? 30 litros a gente mata o paciente afogado. Nas primeiras 3 horas, que é discutido lá, fazer lá os 30 ml por quilo, né? E isso que é recomendado lá no Survive. Por quê? Porque existe a vasodilatação. E tem alguns pacientes, obviamente, que têm problema cardíaco, que a gente tem que ajustar também, e a saturação venosa vai estar baixa. A saturação venosa, ó, ela é um indício de diversas situações. E tanto alta demais quanto baixa, ela é um sinal de problema. Mas na maioria das vezes, quando ela está alta, ou o consumo está baixo, ou está ofertando demais. Está fazendo hiperfluxo no seu paciente, né? Então, você está dando muito oxigênio, por exemplo, não é tão bom assim. Você está com a saturação lá em cima, você não está vendo direito. Agora, se ela está baixa, ou a oferta está baixa, ou está consumindo demais, né? O paciente está com um estado dinâmico. E isso está relacionado com pior desfecho, né? Aqui um trabalho em paciente cirúrgico, né? Mostrando que quem tem lá a saturação venosa mais baixa tem mais complicações, né? Do que o paciente que tem saturação venosa mais alta no cirúrgico. E aqui, ó, mostrando que tanto a saturação venosa baixa quanto alta demais é um sinal de problema, né? Porque o paciente que está evoluindo com múltiplas disfunções também, ele pode estar com uma saturação venosa alta porque não está extraindo direito. Ou mesmo o cara que está muito hiperdinâmico, saturação venosa muito alta, isso é um sinal de problema também. Então, esse é um aspecto, ó, que a gente muitas vezes não guarda, né, direitinho, mas tem que tomar cuidado, né? E a gente volta para a história do trem lá. Quando você está numa condição de hiperfluxo, a saturação venosa está alta, então a célula não está conseguindo extrair direito. Isso é um mau sinal de toda essa história, né? Então, para isso, né, a gente vai individualizar cada questão da monitorização, ver exatamente as questões dos problemas para readequar essa balança. Uma outra variável de hiperfusão interessante é o gap, né, de CO2, que é uma variável de hipofluxo. Por quê? Porque a célula produz CO2, né, normalmente. E se o fluxo estiver adequado, ela consegue lavar esse CO2. O problema é que quando começa a acumular, né, o fluxo está muito baixo, aí acumula CO2, e aí você vai ter esse diferencial desse gap. Esse gap muito aumentado do CO2 arterial e venoso significa que o fluxo está baixo. Ela é uma variável de fluxo. A primeira eu falei da saturação venosa, né? Que ela identifica diversas questões diferentes, a oferta com desbalanço na oferta e no consumo. Aqui eu estou falando só de uma variável de fluxo especificamente, tá? Aqui, ó, como é que a gente pode tentar traçar alguns pontos de ressuscitação? Você pode pegar a saturação venosa do paciente, se ela está alta ou está baixa. Se ela estiver alta, como a gente falou lá que é o problema, você tem que avaliar o gap também para ver como é que está a situação do gap. Tá? Então, tem diversos pontos críticos aí que a gente pode pensar. O gap é uma variável que vai complementar não só a saturação venosa, mas o lactato também em diversos tipos de choque, né? Possibilidades da gente avaliar isso. E, obviamente, quando você vai fazer qualquer tipo de avaliação, você tem que juntar todos esses marcadores de perfusão para a gente chegar num consenso final e realmente, de fato, esse paciente está numa condição de hipoperfusão ou não. Tá? Eu tenho certeza que vocês já estão cansados de ver essa história dessa hipoperfusão toda, né? Só estou dando uma resumida geral e abordando os diversos tipos de choque, né? Então, na prática, o que a gente tem são esses tipos de marcadores de perfusão. Alguns falam até que o gap de CO2 seria um dos melhores marcadores, mas eu não acredito nisso, pessoal. Eu acredito que a detecção do choque ela tem que acontecer em conjunto, inclusive com a nossa avaliação clínica, né? Isso é importante. E, obviamente, que a gente tem que tentar evitar isso aqui, ó, questão da hipoperfusão, tudo, porque quando chegar lá na célula, aí começa a ter esse desbalanço do lactato. O lactato eu acho que já é um marcador mais tardio,
né? Não é tão tardio, mas ele é um pouco mais tardio do que o gap e a saturação, porque o lactato ele está influenciado diretamente na perfusão da célula. Como é que está já lá na célula? Porque quando você tem produção de lactato, quer dizer que já está tendo metabolismo anaeróbico, né? Ou você tem uma outra questão, né? Você pode ter uma deficiência no fígado, piruvato desidrogenase alterada, né? Muito ciclo de Krebs estourado, né? Exacerbado e desviando para o lactato. Mas, na maioria das vezes, quando você tem a anaerobiose, né, você vai ter esse lactato aumentado, é o fato que a gente não quer ter nos pacientes, e, obviamente, isso casado com uma acidose metabólica é extremamente grave, né, nos pacientes. Mas o lactato ele demora umas 3 horas para começar a depurar. Então, das variáveis, né, o lactato é o que vai chegar no final. E é óbvio que a gente vai casar com as outras variáveis anteriores, né, para tentar verificar o quão grave está esse paciente especificamente, né? A hiperlactatemia ela já está associada com pior desfecho em qualquer situação. Mesmo se o paciente não tem acidose, se ele está evoluindo com hiperlactatemia, tem alguma coisa de errado com esse paciente. A gente sempre tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Essa questão da hiperlactatemia, né? Algumas situações aumentam o lactato de forma não anaeróbica, né? Eu já falei da história do fígado, mas tem uma outra aqui, por exemplo, droga vasoativa aumenta lactato também na maioria das vezes. Isso a gente tem que tomar cuidado na nossa interpretação, né? Por quê? Porque você aumenta demais a quebra da glicose, né, para tentar produzir energia para o paciente, quando você está utilizando droga vasoativa e o lactato estoura. Uma das drogas que mais aumenta o lactato é a adrenalina. Por isso que muitas vezes a adrenalina, quando você está utilizando, você só tem que tomar cuidado com isso. Agora, independente disso tudo, pessoal, o lactato, se ele não se resolver, se ele não clarear, aí o sinal quer dizer que o negócio está indo para um mau caminho mesmo, tá? Então, esse é um ponto importante da avaliação do lactato. Não só ver ele como valor absoluto, mas ver se ele clareia ou não. Aqui é um trabalho mostrando que até 96 horas, se não clareou, 100% de mortalidade nos indivíduos, né? E tem até trabalhos anteriores que mostram para o paciente que chega com lactato estourado, né? O nosso é miligrama lá, você pega um lactato de 100, fala, ixi, esse paciente, será que ele vai sair vivo? Às vezes o pessoal lá do fígado lá pega esses lactatos estourado alto, né? Eu sempre fico com bastante pé atrás em relação a todas essas questões, né? E baseado em todos esses conceitos, ó, tem aquele acrônimo, né? Justamente para a gente ver como é que a gente vai fazer para fazer a nossa otimização, né? Que é esse acrônimo chamado ROSE, né? Que vem lá de ressuscitação, né? A gente avalia, estabilização, e depois de um determinado momento que você fez todas essas questões, a gente começa a retirar, né? Você vai monitorizar o paciente, você vai ser um pouco mais agressivo nele, mas depois de um determinado momento você tem que saber qual é a fase que a gente tem que parar um pouquinho com o nosso processo de ressuscitação. E a escolha da monitorização ela pode ser diversa, vai depender do quão grave é o paciente. Eu sempre acredito que um paciente é mais grave, mais agressivo a gente tem que ter, e talvez métodos mais invasivos têm que ser utilizados, né? Por quê? Porque você precisa de uma acurácia maior. Os métodos que são mais invasivos, eles determinam uma acurácia maior, diferente dos métodos que não são tão invasivos, né? Então depende, cara. Se você só está querendo monitorizar, o paciente é cirúrgico, você utiliza um método menos invasivo. Agora, um paciente que está evoluindo com um quadro de choque, um TEP, a gente está confuso, ele tem uma bomba ruim, aí a gente tem que invadir um pouquinho mais, né? Então, o cirúrgico, muitas vezes, né, a escolha é por métodos mais não invasivos mesmo, né? Esse trabalho aqui ele foi um survey aqui onde ele buscou, né, o que o pessoal fazia de avaliação mais, né, nos pacientes, e assim, a maioria das vezes as tecnologias não invasivas e mais simples são sempre mais utilizadas, né? Agora, para pacientes que a gente são mais graves, né, muitas vezes você vai encontrar esse cenário aí na sua frente mesmo, e isso tudo é para manter o paciente na nossa mão, né, da melhor forma possível, né, e para a gente não ter problemas com esses pacientes. E aí, ó, você tem 2 caminhos, né? Tem métodos que são chamados calibrados, esses são mais acurados, e métodos não calibrados, que são menos invasivos, né? Você tem uma PAM lá. Os calibrados, na maioria das vezes, você precisa de um acesso central, mais uma artéria profunda, diferente
dos não calibrados. E aqui, nos calibrados, inclui até o próprio Swan Guns, né, nessa situação. E esses métodos, ó, eles evoluíram muito com o passar do tempo, até chegar num display mais amigável, né? Aqui eu não tenho nenhum conflito de interesse, mas o monitor da Edwards, pessoal, eu acho bastante interessante. Eu não sei o que vocês acham, depois a gente pode até discutir, porque ele é muito simples de ser utilizado, né? Dessa vez eles acertaram em cheio. Você vai pegar outro tipo de monitorização, a gente tem um pouco de dificuldade, mas isso aqui não, tem um coraçãozinho lá, você vê o coração, você vê aqui, ó, vasodilatação, olha como é que tá, vasodilatado embaixo, e dependendo de cada tipo de choque, você consegue avaliar, olha aqui a curva de Frank-Starling, né? Se o cara está na rampa ou se ele está lá no pico, fica muito mais fácil de você avaliar com esse tipo de monitor, né? Então, baseado nesses conceitos todos anteriores, perfusão, quadro macrohemodinâmico, você tem formas de avaliar lá a questão da volemia dos pacientes, né? E aí veio esses conceitos novos de responsividade a fluido, que está ligado com a história da curva de Frank-Starling, né? Os pacientes que respondem, na hora que você dá o volume para ele rapidamente aumenta o débito cardíaco, rapidamente melhora a pressão arterial, a PVC. Então, são fatos interessantes da gente poder trabalhar com esses pacientes de uma forma geral. E hoje em dia, né, você tem diversos tipos de ferramentas dinâmicas e estáticas, né, que a gente diz. Então, das dinâmicas, a gente tem lá o VVS, que é no monitor lá do FluTrack, né? O Delta PP, eu nem sei se no HC, o monitor da Philips dá o Delta PP, se eu não estou enganado. Você pode avaliar com ecocardiograma, né? Ver a cava do indivíduo, avaliação da cava, né, inferior, que pode ser tanto a colapsabilidade quanto a distensibilidade, dependendo se o paciente está entubado ou não, né? E você pode fazer desafios volêmicos e vendo se aumenta o índice cardíaco ou mesmo elevação passiva dos membros. E os métodos que são estáticos, né, que o pessoal diz que é menos acurada, PVC, pressão incluída, a PAM, né, são métodos que talvez fique um pouco difícil da gente avaliar. PAM até eu incluiria lá no dinâmico, porque a gente vê o delta PP pela PAM, né? Mas a PVC e a pressão incluída são métodos estáticos, mas trazem informações também importantes, principalmente se o paciente está muito seco, se o valor está muito baixo, né? Pela PAM, ó, um dos métodos clássicos é a história do delta PP, né? Que você pega aqui a curva da PAM, dá uma estreitada nela, você pega a variação maior para menor e faz o cálculo, né? Que não é um cálculo tão simples aqui, ó, você vê a máxima mínima dividido pela média. Esse valor aqui de 13% é um valor mágico que eu costumo utilizar para VVS ou para delta PP, tanto faz. Guardem um número só. Acima de 13% significa que variou muito, o paciente está hipovolêmico. E tem, né, algumas questões que a gente tem que tomar cuidado na hora que você vai empregar esse tipo de técnica, né? Então, por exemplo, ó, o paciente ele não pode estar com muita arritmia, senão fica difícil, ele tem que estar em ventilação mecânica, ele não pode ter hipertensão intraabdominal, o tórax não pode estar aberto e o paciente não pode ter respiração espontânea. Essas ferramentas são úteis para um nicho específico de paciente. Para outros tipos de pacientes, acho que a melhor técnica é essa aqui, ó, elevação passiva das pernas. Que assim, a gente fala, congresso, vou em todos os congressos, todo mundo fala sobre esse negócio, mas eu nunca vejo ninguém utilizar isso na prática real, né? Porque ficar levantando as pernas, né, do paciente, só que é uma ferramenta bem simples. Você utiliza, Thiago? Você utiliza? Eu acho que é uma ferramenta simples e a acurácia dela, pessoal, é impressionante, ela é bastante acurada. Às vezes você está na dúvida, né? Fala, será que esse paciente está hipovolêmico mesmo? Uma possibilidade é essa, né? Você coloca, primeiro o paciente tem que ficar inclinado, né? Dorso elevado para o sangue depositar na região da pelve e depois é que você diminui a cabeceira e eleva aqui as pernas do paciente, porque aí você consegue ter um ganho mais ou menos de 250 ml com esse tipo de técnica, tá? Então, você tem esse ganho aí de índice cardíaco, que aí no caso é o que vai predizer a fundo de responsividade, e obviamente o paciente está naquela curva ascendente da curva de Frank-Starling, né? Então, esses métodos dinâmicos, eles são melhores do que os métodos estáticos, então aqui só a comparação do delta PP com PVC e pressão incluída para responsividade cardíaca, responsividade, né? Mas não necessariamente, pessoal, não é todo mundo que vai ser fluido responsivo. A gente sempre fala isso, que você precisa dar volume, né? Primeiro você tem que ver
questão hemodinâmica, a perfusão, por isso que eu comecei lá a falar hemodinâmica, perfusão do paciente, para depois a gente pensar em dar volume para esse paciente, tá? Então, isso tudo segue um passo. Se a perfusão estiver inadequada, você pode até ver como é que está o volume. E ver, obviamente, se o paciente está em choque, né? Se não está, esses são pontos que tem que ser levados em consideração, né? E qual é o tipo de choque, porque tem paciente que não vai aguentar volume naquela hora. Então, um dos pontos que você pode colocar, ó, dos métodos, um algoritmo aqui, ó, índice cardíaco. Se ele está baixo ou se ele está alto. Se ele está baixo, pode ser lá o problema, né, de hipovolemia. O VVS dele está baixo, né? Aí você vai pensar, o VVS está alto, quer dizer, está variando muito. Você vai pensar em volume. Se está baixo, você vai dar inotrópico para o cara, né? Agora, ao contrário, se ele tem um índice cardíaco aumentado, né, e ele está com um VVS aumentado, é volume ainda. E se está baixo, com um índice cardíaco aqui alto, ó, provavelmente esse paciente você não precisa fazer nada, porque ele está adequado. Então, o débito cardíaco alto e o VVS dele está normal, então não precisa fazer nada, tá? Então, são pontos aí interessantes, né, para a gente tentar promover isso. E essa questão de fluido-responsividade, ela pode ser casada com outros tipos de ferramentas. Por exemplo, o paciente está com SARA. E aí? Você vai falar, o cara está hipovolêmico, mas o pulmão está tudo congesto. Essa época de Covid, a gente conviveu isso o tempo inteiro, né? E tem tipos para a gente avaliar isso, né? Esse próprio monitor, ele conseguiu estipular uma ferramenta a mais, que vê a quantidade de água que a gente tem no pulmão. Esse método aqui, que é o Sensei Full Track, o volume View, ele vê o quantitativo de água e vê a permeabilidade capilar. Então, se você der volume para esse paciente, ele vai ficar mais congesto ou não. É possível fazer isso. Toda vez que a gente vai avaliar lá o débito cardíaco, né, que nesse tipo de método você tem que fazer isso, você tem uma passagem de água pelo pulmão. E, através disso, pelo tempo de passagem do pulmão, ele calcula o quanto de água vai estar extravasando ou não para o pulmão. Então, ó, como é que a gente vai avaliar esse edema pulmonar, né? Você vai avaliar pela permeabilidade e pela água extravascular pulmonar. A água extravascular acima de 10 significa que o paciente está congesto, e a permeabilidade acima de 3 significa que o paciente está muito inflamado. Isso pode acontecer. E a pressão ocluída da artéria pulmonar, muitas vezes, mesmo se ela estiver aumentada, não significa muita coisa, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado, ela não é recomendada para a gente avaliar edema pulmonar especificamente. Então, tá aqui, ó, um paciente com uma água que vai subindo até 14, 20, olha, o PVPI aqui, ó, é a permeabilidade capilar, ó. Toda hora que está aumentando, significa que o cara está mais inflamado. Aí você fala, mas João, pode ter um PVPI baixo, uma permeabilidade baixa, com o cara congesto? Pode. Aí seria qual tipo de choque? O cardiogênico, né? Não é inflamação, é cardiogênico. Essa seria uma outra forma da gente poder entender aí a questão do indivíduo. Olha aqui a água, né, que está subindo, e a gente vai avaliar a permeabilidade capilar do pulmão, tá vendo? Então aqui, ó, se eu perguntar para vocês, esse paciente aqui, ó, que choque ele tem? Ó? Ele está congesto? Acima de 10, né? Água, 19, está batendo aqui, está congesto, né? Aí eu pego uma fração de ejeção de 25. Aqui essa fração de ejeção, pessoal, não é a do Swan-Ganz, não é do ecocardiograma, tá? A sua fração de ejeção aqui, o ideal é que ela fique lá acima de 35, 40. Aqui está adequado. E a permeabilidade dele está elevada, 4,5. Esse paciente, se eu fosse dizer para vocês, ele está congesto, mas é inflamatório. Aí você fala, eu faço volume nesse cara? Não, de jeito nenhum. Se você fizer, você vai matar esse cara afogado. Tá? E é nisso que a gente tem que se basear. Ó. Eu pego essas ferramentas, né, avalia a fluido-responsividade, veja a congestão pulmonar. Se ele está mais inflamado, vai com parcimônia, né, porque vai extravasar e o cara vai ficar muito, né? Olha lá, se ele está em permeabilidade aumentada, toma cuidado, porque você pode levar uma congestão pulmonar exacerbada nesse paciente, né? E outra coisa que tem que tomar cuidado também é no cardiogênico também, né? Às vezes ele tem aquela permeabilidade baixa, tá lá em cima, mesmo com o VVS, você pode dar volume? Pode, mas você vai com cuidado, ok? Tem que monitorizar. Ó. E esses sinais de água aqui, ó, elevado, com permeabilidade elevada, elas indicam um mau prognóstico nos pacientes também. Ó. Então, paciente com água muito elevada e permeabilidade muito elevada, ó, tem um prognóstico ruim, tá? Então, esse sistema aqui, ele é um guia útil, né, para esse manejo de fluido, em pacientes com SARA, paciente
um choque séptico. Então, é mais uma forma de avaliação. Você sabe que o pessoal da Edwards, eles querem eliminar esse sistema do mercado e aí vai ficar só com um pico lá, né? Que vai acabar abraçando todo esse mercado aí. Então, essas decisões aí, ó, vão ser interessantes para a gente poder avaliar. Pega um paciente aqui com um choque séptico, por exemplo, eu vejo quanto que ele tem de água, né? Vejo se a troca dele está boa. Se não está boa, eu vejo o índice cardíaco dele e penso em dar a droga vasativa ou dobutamina, né? Isso que a gente pode fazer. Se o paciente tem uma água que não está tão aumentada, eu posso começar a avaliar fluido responsividade, vou dar volume para ele, vejo como é que ele acaba evoluindo em algumas situações. Então, pessoal, falei que a aula era extensa, mas eu acho que tentei abordar todos os aspectos. Eu acho que o primeiro ponto é a gente poder identificar qual que é o paciente que a gente vai fazer, escolher a ferramenta adequada, avaliar os parâmetros, tanto de hipoperfusão quanto de hemodinâmica. Existem diversos tipos de protocolo, né? Você pode usar protocolo para tudo, só que protocolos, né? Tem um colega que sempre fala isso lá, né? Ele foi até meu residente e é um cara que eu considero muito. Ele fala: protocolos não são trilhas, são trilhas, né? Não são trilhos, né? Então você tem que individualizar cada paciente. Para isso você precisa monitorizar e avaliar cada tipo de paciente. Nem sempre o protocolo vai servir para todo mundo, né? Esse é um ponto. E a gente não tem que esperar o pior, né? A gente já tem que se antecipar, daí que vem a importância da monitorização. Era isso, Tiagão, que eu queria falar. Fico Excelente, aberto João. aí para considerações. Tem uma pergunta já aqui, João, do Paulo, que eu vou ler para você aqui, que o Paulo fez já há mais tempo e eu já tinha guardado para fazer para você. Depois eu tenho pergunta também. Quem tiver pergunta também, depois pode abrir aí para a gente, tá? Eu vou falar a pergunta do Paulo para você, João. Na minha formação, que é recente, o Songans é um pouco demonizado. Há poucos dias saiu um estudo indicando benefícios no seu uso. Qual a sua opinião sobre essa situação? Nunca tive a oportunidade de ver em ação, mas tenho a sensação que ele pode dar muito recurso para trabalhar em cima do paciente. Essa é a pergunta do Paulo para você. Então, a resposta é bem simples, né? É o que eu tinha falado. Quanto mais grave o paciente, a opção do Swan-Ganz ela é interessante, né? Por quê? Porque você vai ter um método contínuo de monitorização, você vai ter diversas variáveis e o Swan-Ganz ele substitui qualquer outro tipo de variável, né? Porque ele dá muito mais informação do que os outros tipos de métodos de monitorização. Então, eu acredito que ele é interessante nesse aspecto. Eu pensaria nele nesse ponto, né? O paciente está com choque, ele tem choque distributivo, mas ele tem um coração ruim, você não sabe se tem que dar volume, se tem que dar dobuta, aí eu monitorizaria esse paciente com Swan-Ganz. Um TEP, por exemplo, paciente que o Covid, né? Teve uma paciente minha, rapaz, eu me lembro, estava aí na época do Covidão, aí no meio desse Covidão, uma paciente nova, rapaz, ela tinha um ataque, um choque, para mim aquilo era TEP, sabe? E eu não podia levar ela para o bratomo, não sei. Aí como é que você vai fazer? Porque tem tratamento específico, porque a paciente ia morrer, né? Aí você acaba trombolizando a paciente às cegas, é uma catástrofe total, né? E eu acho que são formas da gente poder, no caso, saber especificamente qual é o choque, né? A gente tratar adequadamente. Eu penso que é uma ferramenta que não tem que ser demonizada ainda. Se surgir uma coisa não invasiva melhor, perfeito, é isso que a gente está aguardando, tá? Mas eu acho que ainda a gente não chegou nesse nível. Porque Tiago, todos me os não permita invasivos... participar da Perdão, chefe. discussão. Me permita participar da discussão. Acho que o João Agora. colocou a coisa do ponto de vista correto. Quando a gente fala de monitorização hemodinâmica, qual é o problema central da história? Monitorização depende de monitores, e com qualquer monitor, seja o termômetro, seja o oxímetro, seja o que for, o instrumento, efetivamente, por si não muda a mortalidade. O termômetro tem 50 estudos mostrando que saber a temperatura não muda a mortalidade, nem saber a oximetria muda a mortalidade. Na verdade, tem algumas coisas que têm que ficar colocadas, o João colocou corretamente. Primeiro, você tem que ter o conceito fisiológico adequado. Conhecer qual é o tipo de choque. Isso é o conceito fisiológico, que é o que muda a estratégia. Por exemplo, o tratamento do choque séptico mudou muito nos últimos 20 anos. Tinha a galera que corria atrás do Rivers,
e aí a coisa foi mudando, fizeram um trabalho, mostraram que o Swan-Ganz funcionava, que não funcionava, a coisa que foi. O problema é que o conceito era o tempo da monitorização, não adianta se monitorizar tardiamente. Então, o João colocou a coisa certa. E o Swan-Ganz é uma ferramenta que traz informações sensacionais, mas o cara tem que ter treinamento para saber utilizar o Swan-Ganz. Se você puser o Swan-Ganz na mão de um cara que não tem um treinamento adequado, eu acho que o João está até convidado já para falar especificamente sobre o Swan-Ganz, porque é uma ferramenta que no nosso meio ela é muito disponível, diferente do Eco, é uma coisa que a gente pode usar. Se o cara for bem treinado com o uso de Swan-Ganz e utilizar na hora certa, ele vai ter informações essenciais. Por outro lado, PVC, se a gente deixar na mão de um cara que tem experiência, sabendo que PVC baixa talvez seja um preditor de hipovolemia, é uma coisa interessante, mas se tiver com o PVC normal e o cidadão não tiver o conceito fisiológico, ou utilizar PVC só o número para dar volume ou dar diurético, ele vai acabar fazendo besteira. Então, essa questão da monitorização hemodinâmica, o João falou, Swan-Ganz é importante, é uma ferramenta que tem muito a dar, particularmente em situação de hipertensão pulmonar, que outros monitores não são adequados, mas o cara precisa ter treinamento para saber como ele interpreta a informação que ele tira do monitor, né? Eu me lembro que na época que teve a história do Swan-Ganz, que foi um boom lá, todo mundo queria passar, os caras passavam o Swan-Ganz e deixavam ele pendurado lá, e não adiantava nada mesmo, né? Pô, aí não tinha sentido. Você tem que saber utilizar realmente a ferramenta de forma adequada e vem naqueles primeiras questões lá, né? Escolher a ferramenta, você tem que saber o que você vai querer com aquela ferramenta. Escolher a ferramenta Perfeito. adequada. Perfeito, chefe. Foi interessante você falar isso, chefe. Para quem chegou depois, o doutor Luiz Marcelo, chegou depois um pouquinho o coordenador das nossas UTIs cirúrgicas, nosso chefe de serviço. E, chefe, só uma coisa interessante em relação a isso que você falou, até porque todos os outros métodos, né, menos invasivos que o Swan-Ganz, eles são calibrados no Swan-Ganz, né? Todos eles foram calibrados no Swan-Ganz. O Swan-Ganz foi o parâmetro para todos eles, o padrão ouro para todos eles serem calibrados depois, né? João, o Manuel Alves pergunta aqui para você. Qual a experiência de vocês com o uso de eco transesofágico na monitorização hemodinâmica? Então, eu quase nem utilizo, viu, o eco transesofágico, porque é cara, né? A ferramenta é muito cara. Eu até, assim, tenho dificuldade de ver em alguns lugares. Eu praticamente... E aonde que eu acabo utilizando mais, que a gente acaba vendo um pouco mais, é no intraoperatório, né? Porque aí, você imagina o cara lá na UTI, vai meter um cano lá na... Não vai dar certo isso. O cara tem que estar muito chapado, né? Tem que estar sedado demais. É uma possibilidade. Algumas informações interessantes, por exemplo, você vai ver valvulopatia da forma melhor, você vai ver o quadro da hipertensão intrapulmonar melhor, existe todos esses benefícios, mas na prática, assim, o ecocardiograma, mesmo o transtorácico, o transesofágico, eles são ferramentas interessantes, mas eles não são métodos que dá para a gente ficar continuamente avaliando o paciente. Você teria que avaliar um ponto, fazer a sua terapêutica e depois você tem que mensurar de novo. E aí para por aí, né? Porque não dá para você ficar mensurando. Então, métodos contínuos, né? A gente, quando vai para esses métodos contínuos, tem que pensar nessas ferramentas de débito, outros tipos de monitorização. Mas pontuais, assim, eu acho que o ecocardiograma é interessante, né? Se quer fazer uma avaliação pontual, eu acho que compensa. Não para ficar avaliando débito cardíaco, né? Você vai ficar fazendo VTI o tempo inteiro do paciente, não tem muito sentido isso. João, agora pergunta minha. A gente tem participantes aí que não fazem parte da UTI cirúrgica aqui do HC, que são de fora do hospital. E aí, quando você perguntou, inclusive, em relação à questão do uso do leg rising, do passe leg rising, é porque eu já trabalhei em unidade de terapia intensiva, que a única coisa que a gente tinha era uma linha arterial. E aí, a minha pergunta para ti é, num cenário como esse, que a gente não tem disponibilidade de eco, que a gente não tem disponibilidade de Swan-Ganz, que a gente não tem disponibilidade no dispositivo da Edwards, EV1000, etc. O que você usaria, o que você recomendaria para avaliação de fluido responsividade e avaliação de fluido responsividade dessa monitorização hemodinâmica? Então, Thiago, a gente vai no Brasil inteiro aí dando aula desse negócio, sabe? Eu faço parte do
do curso de hemodinâmica lá da AMIB, rapaz, e a gente sai viajando e toda hora a gente tenta trazer essa resposta específica. Tem 2 pontos que eu acho que a gente não pode abrir mão dentro de uma UTI. Uma PAI e uma PVC, sabe? Eu acho que fica difícil você não ter um acesso central e não ter uma PAI, rapaz, aí você está enrascado mesmo. Se você tem esses 2 pontos, aí eu acho que você consegue resolver grande parte dos seus problemas. Porque, assim, você passa lá um acesso central no seu paciente, você consegue coletar uma gasometria venosa central, saturação venosa. Se você tem uma PAI, você consegue saber como é que está a pós-carga e você consegue calcular o gap, né, pela artéria e pela saturação venosa, um gap, né, que já está uma ideia de fluxo cardíaco, né, é possível fazer isso. E medir, né, obviamente, as variáveis de hipoperfusão, né, aquelas 3 lactato, saturação venosa e gap. Se você trabalhar com isso, um acesso central e uma PAI, eu acho que são métodos que você consegue tratar grande parte dos seus pacientes, né? A maioria deles você consegue tratar. Porque dá uma ideia de como é que está o débito, né? Você pode medir pelo gap, pela saturação venosa, né? Obviamente você tem que afastar a causa de anemia e oxigenação ruim, né? Você pode fazer isso desse jeito. O delta PP só tem um problema, né? Você vai ter que fazer manual, né? Não são todos muito. Aí você tem que estreitar o monitor, né? Diminuir a velocidade da PAM, né? Diminui a velocidade da PAM e depois você congela. Aí você vai lá e mede manual, né? Se está variando. Às vezes você não precisa nem medir, cara. Você olha lá para o monitor, você vê a variação e lembrando das limitações. E aí, o passive leg raise é uma possibilidade de utilizar em qualquer paciente. O paciente está estubado, entubado, qualquer coisa, você pode utilizar. E como é que você pode fazer isso? Você não tem um débito cardíaco. Você ergue lá as pernas e vê se melhora a pressão, se cai a frequência. Às vezes o paciente está taquicárdico, né? Você vê que se cai a frequência cardíaca, você vê se aumenta a PVC. Então, são formas indiretas de você fazer essa avaliação. É possível, viu? Assim, se o cara falar para não tenho nada, então não vou fazer nada pelo doente. Aí o cara tá de sacanagem, entendeu? É a síndrome de Pôncio Pilatos, né? Tá lavando as mãos. Exatamente. Beleza. E aí, pessoal, alguma pergunta a mais aqui? No chat, por enquanto não teve mais nenhuma. Alguma outra pergunta? Alguma outra consideração, chefe? Eu acho que foi sensacional a apresentação do João. João, as colocações são muito interessantes. Sempre tem o que fazer, né? Eu acho que valeria a pena agora a gente discutir, talvez até convidar o João para falar dos fangães, mas mais para frente, Thiago, falar de 2 coisas. Um problema que é um problema real da gente no dia a dia, que seria a discussão da reposição. O João falou bem da monitorização, pincelou os outros assuntos, mas eu acho que valeria a pena uma discussão de reposição volêmica no paciente cirúrgico. Até que momento, né? Não dá para otimizar o cara para sempre. Tem a hora de fazer e a hora de parar de fazer. Ele falou do conceito do Rose, tá certo? Uma das coisas é reposição volêmica, tá certo? E a outra coisa é chamar o João, já que os colegas aí falaram que muita gente não viu os Swangans, talvez chamar o João aí para falar um pouco especificamente de Swangans, que ele tem expertise nessa aula de Swangans. Maravilha. Já está convidado de antemão. Não é porque eu sou velho, não, viu? É porque... Não. Fica a barba branca te denuncia. Bom, só para dizer para todo mundo, então, antes que o pessoal comece a sair, a gente já tem uma programação já para os próximos meses, né? A gente está tendo nossas reuniões clínicas aí mensais. Nosso próximo tema vai ser resistência bacteriana, mecanismo de resistência bacteriana, com a doutora Laína Bubac, que é daqui da nossa equipe da UTI cirúrgica também e da CCH aqui do HC. No mês seguinte, a gente vai ter uma aula sobre TCE, com a Ana Paula, que é neurointensivista aqui nossa também da equipe da UTI cirúrgica. E aí a gente está sempre coletando sugestões também. Já tem uma aí agora, né, na fila, que é a próxima aula do João sobre Swangans. Eu coloquei aqui no nosso chat tanto o link do YouTube, do nosso canal, onde vão ficar essas aulas, e o link também do nosso newsletter. Vocês preenchem lá aquele cadastro,
e aí vocês vão receber também e-mails. O João, se você puder, João, eu vou mandar para você depois, assim que acabar essa aula, eu vou mandar para você um e-mail pedindo materiais e sugestões que a gente sempre envia para o pessoal que assistiu a aula depois, alguns materiais que os professores surgiram. Tá bom? Beleza. Beleza? É isso, Tá chefe? certo. Podemos Parabéns, encerrar? pessoal. Boa noite a todos. João, bom descanso, velho. Falou. Tiagão, aquele abraço, pessoal. Marcelão, aquele Obrigado, abraço. pessoal. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.